Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Velocidade CBN. Eu sou o Guilherme Pradella e nesta segunda-feira, dia 22 de setembro de 2025, vamos falar muito sobre o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, tudo que aconteceu em mais uma etapa do campeonato, do principal campeonato de velocidade a motor. Está aqui comigo no programa desta segunda-feira o Arthur Gama, piloto da Stock Car, piloto da nova geração. Corre pela equipe full time e vai falar um pouquinho pra gente sobre como é que tá a carreira dele e também as impressões dele sobre essa etapa do Azerbaijão que aconteceu em Baku nesse final de semana. Arthur, seja muito bem-vindo aqui ao Velocidade CBN, boa tarde. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. E bom, falando um pouquinho do GP, eu acho que foi um GP meio atípico em questão de campeonato e também em questão das McLarens. Eu acho que ninguém esperava esse resultado da McLaren em si, com o Piastri batendo logo no início, o Lando não conseguindo aproveitar também a oportunidade que teve em chegar um pouco mais perto do campeonato. E mais uma vitória do Verstappen, parece que a Red Bull também está voltando com essa performance que ela tinha. Eu acho que vai ser bem emocionante agora as próximas etapas e vendo como cada equipe vai se comportando, tanto a McLaren quanto a Red Bull, que eu acho que vai ser uma dessas duas a grande campeã desse ano, né? E aqui ao meu lado está o Leonardo Félix, diretor de redação da revista Autosport. Léo, seja bem-vindo mais uma vez ao Velocidade CBN. Oi, Gui, tudo bem? Olá a todos os nossos ouvintes, espectadores, o Arthur, valeu aí pela presença aqui no nosso humilde podcast, né? Grande Prêmio do Azerbaijão, muito movimentado no sábado, nem tanto no domingo, né? A classificação do sábado foi bem agitada, acho que foi a classificação que teve mais interrupções por bandeira vermelha. Mais que Interlagos ano passado, né? Que foram 5 que a gente teve, Exato. Mas era uma questão de chuva. E o que a gente teve nesse final de semana foi, teoricamente, vento, né? Muita gente falou sobre a questão do vento que atrapalhou, né? Mas foi um GP bem movimentado, né, Léo? Exatamente, foi um GP bem movimentado. E vitória maiúscula do Verstappen, acho que a segunda, né, em duas etapas aí que o Verstappen corre demais. A volta dele na classificação no sábado foi um negócio absurdo, assim, o que ele fez com a pista ali levemente escorregadia, tava garoando Era um pouquinho. ponto de interrogação a pista, na verdade, né? Exato. Ninguém sabia como é que ela iria se comportar, né, naquele momento. E ali ele provou porque que ele hoje, neste momento, tá um degrau acima de todo mundo, né? Max Verstappen e o resto. Claro, tem também questões da Red Bull. A Red Bull promoveu atualizações no carro, na asa traseira. Eles levaram a mesma asa traseira para Baku que eles usaram em Monza, que é uma asa traseira com baixa carga aerodinâmica. E essa asa funcionou muito bem no carro, já em Monza, em Baku também. Né, no GP do Azerbaijão. Pistas que tem essa característica de muita reta muito longa, apesar de ser um circuito de rua, tem retas muito longas. Então eles se beneficiaram disso, tanto que o Yuki Tsunoda, que é o companheiro do Verstappen, conseguiu o melhor resultado dele como piloto da Red Bull, que foi sexto lugar, né? Foi o melhor resultado dele no ano. Então mostra que o carro da Red Bull melhorou. A gente tem que ver agora na sequência do campeonato e tudo mais. E, além disso, né, recebeu um presentaço dos pilotos da McLaren, que eu acho, assim, que foram muito decepcionantes o fim de semana inteiro. O Piastri, é difícil de entender o que aconteceu com ele, né? A impressão que eu tenho é que ele acordou em algum momento de manhã na semana passada, ou no meio da noite, acordou e falou assim, caramba, eu vou ser campeão do mundo. E ali, acho que deu um tilt na cabeça dele, né? Porque ele teve um fim de semana horroroso, fez tudo errado, né? Errou na classificação, errou na largada, ele soltou a embreagem cedo demais, queimou a largada, depois bateu. E o Lando Norris foi o Lando Norris que a gente conhece, né? Não soube aproveitar o presentaço que o companheiro de equipe deu para ele. Teve uma classificação muito ruim, a corrida dele foi muito ruim. Chegou em 7º lugar, muito aquém, acho que do que o equipamento permitia. E com isso ele descontou só 6 pontos de vantagem. E aí eu queria
trazer até aqui uma discussão para a mesa, Claro. que é o seguinte, com essa vitória do Verstappen, se vocês acham que o Verstappen ainda tem chance no campeonato. Não sei se você já estava preparado Sim, para perguntar isso, mas eu sim. acho uma discussão interessante. Porque a situação do campeonato é a seguinte, né? O Piastri fica com os 324 pontos que já tinha, afinal de contas, saiu na primeira, não digo na primeira curva, mas na primeira volta, né? O Lando Norris subiu para 299, o Verstappen para 255, e a gente tem uma possibilidade. Se o Verstappen, eu estava vendo essa conta, eu não coloquei ela no papel exatamente, mas se o Verstappen conseguir ganhar todas as corridas, inclusive as corridas sprint, ele depende só dele para levar o 5º título. Só que a gente sabe que dificilmente a McLaren vai deixar isso se repetir de novo. Até fica a dúvida, né, Arthur, se era um problema de carro ou se era mais a atuação do piloto. E aí queria até trazer um pouco o teu feeling, você como um piloto de Stock Car, qual é o tamanho da frustração de você saber que tem um bom carro, mas não conseguir desempenhar? Porque o contrário, a gente vê muito, por exemplo, o Gabriel Bortoleto tendo quase todo final de semana. Ele é um bom piloto, mas o carro não consegue entregar o que ele precisa. Quando é o oposto, assim, a gente sabe que pilotos erram, mas foi um final de semana que chamou bastante atenção, né? Uma McLaren que, teoricamente, não apresentou ali problemas. Recentemente, é verdade que o Norris teve um problema de motor, foi na Itália, né? Na Holanda. Na Holanda, mas teoricamente era um carro que estava bem, só que os pilotos não performaram. Como é que fica para o piloto depois da corrida? Poxa, eu tinha a chance de fazer algo melhor e não conseguia, assim, na tua experiência de piloto, não sei se você já viveu uma situação desse tipo, mas conversando com teus pares, como é que fica para o piloto, hein, Arthur? É que às vezes é difícil de saber como é que a gente tá no dia. A gente sempre brinca que o piloto parece que todos os dias ele tá 100%, ele nunca tá 90% ou tá 50% da performance dele. Então, às vezes a gente tem que começar a realmente aprender e conseguir digerir isso de um dia tu não tá no teu dia, não importa, pode estar com o carro perfeito, tu não conseguiu performar do jeito que tu Humanizar precisa. o piloto Exato. efetivamente, né? Assim, o cara vai ter dia que não vai estar legal. Porque tu vai pegar, por exemplo, uma Fórmula 1, uma Stock Car que tem uma competitividade muito alta, que 1/10 faz diferença, para te acertar 1 milésimo de diferença numa classificação de Stock Car ou de Fórmula 1, tem que ser aquela volta perfeita, tu não pode errar nem 1 milésimo de freada. Então, em categorias assim, é muito normal, às vezes, a gente não conseguir ser perfeito o tempo inteiro. E eu acho que esse fim de semana aconteceu um pouco isso. Aconteceu, talvez o Piastri não tá no fim de semana dele, um Piastri que te conheceu, principalmente para mim, foi um novo Piastri, porque todo mundo achava que o Piastri era um cara de gelo, que tinha um mental perfeito, que não errava, que não acontecia nada. E hoje a gente viu que realmente ele é um ser humano e que ele erra e vai acontecer outros fins de semana iguais esse, dele realmente errar o fim de semana inteiro. Não ter batido no quali, batido na corrida. E a gente vê hoje também que nem tu falou, não foi muito impressionante o Lando também não ter aproveitado. A gente conhece que o Lando, às vezes ele pode ter melhores resultados e ele acaba não tendo, eu acho que por conta dele próprio. E, bom, não sei se também foi verdade que uma entrevista que ele falou que deu, que não estava preocupado de ser campeão. Não sei se saiu isso é realmente Acho que ele tá na verdade. categoria errada, então, né? Pois é. Mas não foi bem isso que ele falou. Desculpa cortar, o que ele falou foi assim, que a prioridade número 1 dele é curtir a vida e a família. E número 2 é ser campeão do mundo. Então ele não E tudo colocou. bem, né? Foi mais ou menos isso que ele falou. Eu acho que tem os dois lados. A gente vê que nem o Lando dando uma entrevista dessa, mas o Verstappen correndo em todos os fins de semana que ele tem de férias. Eu acho que em questão, assim, do Verstappen ter voltado essa volta por cima, eu acho que o carro tá apoiando ele, mas ele também é um piloto que, como tu falou, tá acima de todo o grid, não adianta. Ele realmente é um cara exemplar em tanto dentro da pista quanto fora, em termos de dedicação e de amar o esporte e querer aquilo ali sempre ganhar e sempre querer a vitória, né? Mas eu acho que a questão da McLaren é uma incógnita para ver se realmente o carro piorou ou são os pilotos que não estavam no fim de semana deles. E, Arthur, até aproveitando, você citou o Verstappen, o próximo assunto até a gente ia falar sobre o George Russell, que para mim vive uma temporada de 2025 que é o seguinte, ele tá ali quieto, do nada ele tá no pódio e ninguém viu ele chegar no pódio. Assim, ele é um piloto muito regular e aproveita muito as brechas. E a gente teve a surpresa do Carlos Sainz, da Williams, chegando em terceiro, que teoricamente não é o lugar da Williams
pensando num âmbito geral. Mas ainda falando sobre o Verstappen, você tem 20 anos, você está na tua primeira temporada na principal categoria do automobilismo brasileiro, que é a Stock Car. O Verstappen, ele é a referência hoje do jovem piloto no mundo, não digo nem só no Brasil, mas conversando ali com o pessoal da tua faixa etária, que correu de kart contigo quando era criança, o Verstappen é aquele modelo a ser seguido para essa nova geração de pilotos? Olha, para nós sim. Eu acho que eu também, desde quando comecei a realmente assistir Fórmula 1, bastante, sempre assisti, mas quando eu comecei a realmente acompanhar, Verstappen sempre foi o piloto que eu tive maior referência, também por ser jovem, eu sempre torço pelos atletas jovens Sim. igual eu, mas eu acho que assim, o Verstappen é um piloto que ele também veio para revolucionar um pouco o esporte, tudo que ele faz em questão de dedicação, e eu acho que sim, eu acho que hoje o Verstappen é um dos caras mais bem vistos em questão do pessoal jovem no automobilismo. Porque, Léo, o Hamilton, por exemplo, é para uma geração anterior, Sim, provavelmente, né? Aquele sim. cara que conquistou bastante, não só na questão de títulos, mas de dedicação, de talento, de ser um novato que já se mostrou ser muito fora de série. O Verstappen provavelmente é o Hamilton da geração passada agora, né? Para essa nova. Sim, não, com certeza. Eu acho que são poucos os pilotos que chegam nesse patamar de referência. O Verstappen Uhum. hoje, com certeza, é essa referência. O Hamilton foi, né, alguns anos atrás. Algum outro tempo atrás a gente teve, né, o Schumacher sendo essa referência e antes o Senna. O Vettel, por exemplo, não foi um O cara que Vettel não ganhou foi. muito, né? Ele é um cara que ele é tetracampeão mundial, tanto quanto o Verstappen, mas eu também concordo que ele não chegou a ser essa referência. Então eu diria que são realmente poucas dessas referências, né? Antes a gente teve, sei lá, o Jim Clark, Uhum. sabe? Então são poucos os pilotos que ocupam esse lugar e eu concordo, o Verstappen ocupa esse lugar hoje. E você falou das chances de título e das corridas e tudo Uhum. mais, a diferença do Verstappen pro Piastri é de 69 pontos. Sim. A gente tem 191 pontos. Até quando tava começando o programa, eu tava aqui calculando aqui na, Uhum. na, na minha calculadorazinha aqui. Aham. Tava calculando aqui. São 191 pontos que tem em disputa. Então é claro que é muito difícil. Ainda mais porque eu não acho que a McLaren tenha decaído a esse ponto de não brigar mais por vitórias. Eu acho que foi uma circunstância dessa etapa. E ele tá brigando com dois, né? Não é só um piloto. É, São dois da mesma equipe, que é uma equipe que vai ser fatalmente agora já campeão de campeão de construtores na construtores. próxima corrida, já em Singapura. Sim, não, mas tá brigando contra dois da mesma equipe. Pode ser uma vantagem para ele. A gente teve, por exemplo, o Raikkonen ganhando um campeonato contra a McLaren também em É, 2007, porque era um brigando contra o outro. A gente teve o Prost ganhando contra o Williams em 86, porque era dois pilotos da mesma equipe. Então, isso pode até ajudar o Verstappen. Mas eu acho muito difícil, porque a diferença é muito grande. E nessa corrida especificamente, do Azerbaijão, teve uma questão que foi a temperatura. A principal vantagem do carro da McLaren é em relação ao aquecimento e administração da temperatura dos pneus. uhum. Então, quanto mais quente estiver, melhor é para o carro da McLaren, porque eles conseguem manter o pneu na temperatura mais adequada. O carro da Red Bull, em temperaturas mais quentes, o carro tende a desgastar mais pneu. E a próxima etapa, que é em Singapura, é uma etapa que é um circuito muito mais travado. Então, aquilo que eu falei lá no começo da asa É, traseira pode para ser que não seja a a vantagem pista da veloz Red Bull agora, né? vai ser trocada pela asa convencional e é muito mais quente. Então, a tendência é que a McLaren volte a dar as cartas no GP de Singapura. Vamos ver como é que isso vai enfim, vai transcorrer. Agora, nas últimas duas etapas, o Verstappen descontou 35 pontos do Piastri. Foi quem Então, mais fez ponto desde da parada de verão. exatamente. Ele fez Então, mais ponto do que as McLarens. exato. E eu acho que assim, para a McLaren, enquanto tá disputando um contra o outro, meio que tá ali tudo em casa. Agora, se o Verstappen, se a McLaren conseguir a proeza de recolocar de fato o Verstappen na briga mais seriamente, é um nível de pressão para cima deles que eu acho que eles não estavam esperando nesse final de campeonato e que pode ser decisivo aí nessa disputa. Mas ele não vai ter tudo na mão deles, né? Porque quando tem É, só dois pilotos, eles conseguem jogar, botar no O- bolso e tirar Você do tem mais outro. controle, né, É, Arthur?
Agora, quando entra o Verstappen, o jogo muda. Não, total, Arthur. O controle a ponto de, deu um erro no pit stop, troca de posição, deu não sei o quê. Tipo, é uma coisa que a partir do momento que o Verstappen... Você já pensou se o Verstappen ganha um campeonato por 3 pontos, que são os 3 pontos da McLaren ter pedido para eles inverterem a posição lá no GP de Monza? Cara, é um negócio surreal. Então, enfim, eu acho que é um nível de pressão que eu acho que a McLaren não está esperando. A gente está conversando com o Arthur Gama, piloto da Stock Car, com o Leonardo Félix, que é da revista O Esporte. Inclusive, faço aqui o pedido para você, ouvinte que está acompanhando a gente pelo podcast, pelo youtube.com/cbn. Aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, sempre muito importante para a gente ter esse feedback também do ouvinte que está acompanhando as nossas transmissões e também os nossos produtos. Arthur, a gente teve uma equipe na Fórmula 1 que é a McLaren, de 2 pilotos disputando o título. E a gente tem uma outra equipe que não está disputando o título, mas é a maior vencedora, a gente está falando da Ferrari, e que a cada final de semana parece que bate uma deprê pós-corrida em Leclerc e Hamilton, que é um negócio absurdo, né? A gente teve mais uma vez esse final de semana em que a Ferrari andou bem nos treinos livres, gerou uma expectativa ali e chega na hora da corrida, parece que não vai. Ainda teve no final da corrida o Hamilton, ele herdou a posição do Leclerc para tentar chegar no Lawson, se não me engano. No próprio Norris. No Norris. E no final das contas, faltou comunicação e tal, o Hamilton acabou não cedendo de volta a posição para o Leclerc. São relações complicadas que a gente vê na Ferrari, né? E aí queria o teu sentimento como piloto. O companheiro de equipe, ele pode ser teu melhor amigo, mas na hora da corrida é cada um por si. Como é que fica num momento como esse, assim, quando os dois não estão conseguindo performar e aí fica aquela coisa, puxa, e aí parece que nada dá certo? Um exemplo, assim, questão de se fosse Stock Car, Uhum. hoje eu tenho meu companheiro de equipe, que é o JP Oliveira, o Rubinho também, se dá super bem, mas ali baixou a viseira dentro da pista, é cada um por si. Vai que vai. Só se realmente teria essa comunicação de equipe, caso fosse uma questão de campeonato. Daí se a gente falar, se fosse disputando o campeonato, teria que ceder posição, a gente poderia fazer alguma coisa assim. Mas hoje é cada um por si na corrida, eu acho que a gente se respeita super bem, então não teria nenhum problema a gente disputar, sendo cada um respeitando o outro. Mas essa questão da Ferrari, cara, tá sendo uma... A Ferrari tá decepcionando já faz alguns anos, né? Os torcedores de Ferrari tão bem, assim, frustrados com as Vive uma performances grande dos últimos ilusão, anos. parece, né? Exato. Que a coisa vai melhorar e não vai, né? Parece. E os treinos da Fórmula 1, às vezes, é umas coisas que a gente espera que pode acontecer uma coisa, na verdade, totalmente outra. Eu acredito também que as equipes também podem esconder um pouco o jogo para uma hora de classificação, uma hora de... Que pega uma McLaren que estava sobrando o ano inteiro, eu não duvido que um treino ela não mostre totalmente sua performance, tinha mais 20% de motor, e isso é uma questão muito normal no mundo do automobilismo hoje, as equipes esconderem um pouco o que realmente é a performance que eles têm. E eu acho que para a Ferrari, a chegada do Lewis Hamilton foi uma mídia muito grande, mas a gente vê hoje que ele está tendo uma dificuldade muito grande em questão de se adaptar com o carro, que ele falou também tinha aquela questão do volante, que ele não estava conseguindo se adaptar bem igual o Leclerc estava acostumado. Ele chegou a falar do freio também, se não me engano, que foi uma mudança para ele que gerou um certo desconforto em algum Sim. momento, né? E para te ver hoje como realmente a Fórmula 1 é um esporte muito complexo e de carros muito difíceis. Pegar um piloto como o Lewis Hamilton demorar uma temporada para se adaptar com um carro novo. Então, a gente vê como um piloto em uma equipe com uma longevidade muito grande naquela equipe faz diferença, realmente de achar a melhor performance. Mas realmente, às vezes, como um Leclerc que está há anos já na Ferrari e não conseguir performar, a gente tem que realmente analisar se realmente é o piloto ou é a equipe. Mas eu acredito que seja mais a equipe por ter 2 pilotos gigantes como os dois e realmente não tem resultado. Mas, como tu falou, em questão do Hamilton ali não ceder a posição, tem que ver bem qual o ponto realmente que foi aquele rádio. Tem isso também, né? Porque numa dessas o cara avisa na última curva, ele já tá concentrado, pensando ainda em ultrapassar quem tá na frente dele, e aí não dá nem tempo, né? Assim, a gente tá falando são frações de segundo que fazem diferença. E nessa questão de piloto novo, numa equipe, se adaptar, o Carlos Sainz, Léo, conseguiu um pódio, né, antes do Hamilton na Ferrari. O que você acha que significa para Williams, por exemplo,
chegar num pódio, eram 4 anos já que não conseguia chegar num pódio. Pode ser uma virada de chave também, numa estrutura que está mudando, né? O Williams Sim. tá mexendo bastante na parte. É um resultado excepcional, assim, eu acho que um resultado merecido pro Sainz, porque o Sainz, ele também vinha sofrendo para se adaptar esse ano. Tanto que ele tá, né, tava levando um vareio do Albon ao longo de todo o ano. Mas nas últimas etapas, a gente já vem observando que ele tem melhorado o seu desempenho, ele tem conseguido se classificar bem. Na etapa de Monza ele se classificou muito bem, deu um azar lascado na corrida, participou de um toque lá com, acho que com o Berman, né, o Oli Berman. Uhum. E o Albon lá veio quietinho, o Albon chegou acho que em 5º lugar e o Sainz nem pontuou. E a diferença de pontos entre eles estava enorme, né? Sim. O Albon lá com 70 pontos, ele com 15, uma coisa assim. Tanto é que agora ele deu um salto bem grande Agora ele deu um na salto. tabela, Então, né? então acho que foi um resultado merecido para ele, que realmente mostra que talvez ele tenha conseguido já se adaptar e se encaixar. Foi um ótimo resultado para a Williams, porque a Williams ela é a equipe, entre todas as equipes da temporada, que menos vem trabalhando nas atualizações do carro deste ano. A Williams ela tá guardando todas as suas energias para o carro do ano que vem, que o regulamento vai ter uma mudança muito profunda. Meio que Sauber da vida, né? Que vai mudar até de nome. Exatamente. Então para a Williams é um resultado muito bom, porque é uma temporada em que com certeza eles talvez nem estivessem esperando estar. Hoje eles estão em 5º lugar no Campeonato de Construtores, acho que nem eles estavam esperando esse resultado. E é uma equipe muito tradicional, né? A Williams acho que é uma equipe muito importante para a categoria, assim como a McLaren. É uma construtora muito tradicional, então é um resultado realmente muito expressivo para eles. Eu acho que falando um pouquinho do Sainz, só pegando um gancho, eu acho que o Sainz devia ter continuado na Ferrari para mim. Eu acho que eu sou um cara que gosto muito dele também. Eu acho que hoje ter 2 pilotos numa equipe que se dão bem, igual o Leclerc que eles se davam, acho que só tende a somar para a equipe. Quando a gente tem 2 pilotos que ou estão disputando o ego, ou não se dão bem, só cada vez mais para a equipe não ter performance, porque hoje a gente precisa de 2 pilotos, tanto na Stock Car ou qualquer categoria do mundo, precisa de 2 pilotos se ajudando entre eles, um testando um setup, outro testando o outro, falando o que achou de cada, e em si se ajudando também como performance. Tem fim de semana que um piloto pode ter mais facilidade em uma pista que o outro, e essa soma que consegue a equipe e os pilotos trabalharem bem e buscando realmente resultados, que hoje na Fórmula 1 é muito importante uma equipe conseguir trabalhar seriamente, porque a competitividade e o nível de lá é muito grande. E é um pouco o que acontece na Sauber com o Bortoleto e o Hülkenberg, né? Apesar de, assim, viverem situações, obviamente, distintas na carreira, dentro da Fórmula 1, um que está chegando agora e outro que já está há um bom tempo, são pilotos que até gerou isso, comentário por parte do Hülkenberg, de ver o próprio Bortoleto oferecendo as informações que ele tem, de trocar aquelas figurinhas e tudo mais. Bortoleto que não conseguiu pontuar nessa corrida, terminou em 11º, mas mais uma vez ficou na frente do Hülkenberg. Então, na Sauber, por exemplo, a gente vê um pouco disso, né? De talvez até de uma certa camaradagem entre ambos. E o Bortoleto, mais uma vez, mostrando que está conseguindo uma regularidade dentro do campeonato, num ano de estreia. E aí depois até já vou emendar para falar um pouco da tua situação, porque também é um ano de estreia para você dentro da Stock Car. Como que é você tendo essa experiência também de um primeiro ano numa nova categoria, ver um piloto numa Fórmula 1 também conseguindo uma regularidade? Como é que você enxerga isso, Arthur? Eu acho que essa questão um pouco minha e do Bortoleto é um pouco parecida, porque são 2 pilotos entrando jovens numa categoria muito grande e com companheiros de equipe que já tem uma experiência enorme e, cara, que nem assim, eu acho que hoje o Hülkenberg acho que ajudou muito o Bortoleto no começo e hoje eu com o Rubinho e o JP Oliveira, eu acho que também aconteceu essa mesma coisa. Eu também, o Rubinho me dava dicas no começo da temporada, o JP eu pego mais dicas de experiência dele em questão de corridas ou de pensamentos, porque o carro eu e ele estamos aprendendo ao mesmo tempo. Ele Sim, também um carro chegou novo, né? carro novo, Pra todo então mundo. a gente está aprendendo juntos, vamos dizer assim. Mas eu acho que o Gabriel está fazendo um ano sensacional. Acho que
tu chegar num ano de estreia com uma categoria como a Fórmula 1 e tu já ter essa performance e de estar realmente o principal, que a gente sempre fala, que a gente sempre, o primeiro cara que te tem que ganhar é o nosso companheiro de equipe, Uhum. depois você te tem que ganhar dos outros. Isso de uma forma leve, né? A gente nunca realmente vai 100% isso, mas geralmente é o que as pessoas avaliam, né? Se tu ganhou teu companheiro de equipe ou não. E ele já tendo uma performance dessa e toda a corrida conseguindo pontuar mais que o Hülkenberg, estar na frente nos quales ou no campeonato, isso é só soma para ele de ano, nos próximos anos, quando ele acabar o contrato, vamos dizer, com uma Audi, ele conseguir um contrato muito maior. E é muito legal eu ver isso. Eu que também eu conheço ele por também ele ser filho do Lincoln, que hoje é o gestor da Stock Car, dono da Stock Car, e ver ele tendo esse mundo, esse caminho que ele seguiu para a Fórmula 1 é muito legal. A gente ver o nosso círculo de amizade que a gente estava no kart um dia correndo e ver onde ele chegou é incrível. Falando um pouquinho agora da tua carreira, Arthur, você começou muito cedo no kart, né? Estava até acompanhando algumas entrevistas, junto com teu pai, inclusive, que foi talvez o grande incentivador a você entrar nesse mundo do automobilismo. Ele gostava, corria, não de forma profissional, mas colocou em você essa rotina de estar em autódromos e tudo mais. Você começa no kart muito cedo e você faz um caminho para correr de turismo, assim. Como é que foi essa escolha e não ir atrás de um fórmula? Porque para muita gente seria o caminho, o desejo natural para qualquer piloto que começa. Como é que foi o caminho para seguir mais em corridas de turismo e não de fórmula? Falando só um pouquinho, eu comecei desde pequeno, que a gente falou, assisti meu pai nas corridas e quando eu comecei no kart, a treinar de kart, e querendo não levar isso mais pro profissional e não só para uma brincadeira, porque realmente desde criança eu sempre fui muito envolvido com rodas, motores, sempre gostei de andar de Uhum. bicicleta, andava de bug em casa, simulador ganhei também desde pequeno. Mas eu acho que todo piloto, com certeza, quando começa no kart, ele tem um sonho de chegar na Fórmula 1. Isso é evidente. Mas meu pai sempre foi muito claro comigo que a gente nunca ia ter uma condição de chegar perto de chegar na Fórmula 1. Realmente tem que ter, em questão, hoje na Fórmula 1, ou tu tem condições familiares de ele te bancar até uma Fórmula 2, que é mais ou menos aonde o dinheiro tem que ir É. realmente da família. É muito difícil tu conseguir um patrocínio que vai te levar para a Fórmula 2 e em si para a Fórmula 1. E isso me deixou muito claro para mim que a gente não teria isso. Então é muito difícil alguém conseguir hoje, no kart, um olheiro, por exemplo, pegar e te bancar até lá. Então a gente sempre levou o caminho da Stock Car, sempre teve o sonho de ir para o turismo e chegar na Stock Car sempre foi o nosso sonho. E eu acho que todos os passos de carreira que a gente deu de uma forma que a gente tinha condição também, que o pai conseguia colocar um pouquinho do dinheiro dele, a gente corria mais atrás de patrocínios também. Então, cada ano eu fui tendo performance e conseguindo patrocínios novos até chegar hoje na Stock Car. Eu acho que todo o caminho que eu fiz foi muito assertivo. Uhum. Eu acho que eu respeitei o processo de adaptação. Ah, Depois do kart eu fui para o Maturismo 1.4, que seria carros de rua, que Uhum. aí a gente era Celta, Corsa, motores ali de rua mesmo, tração dianteira, que também era um carro um pouco mais longe, mas depois desse ano já consegui ir para uma Sprint Race, que hoje é a NASCAR Brasil, Sim. fiquei 2 anos lá, depois fui para uma Stock Light, então meu pai eu acho que foi um belo professor também nessa questão de saber os passos que eu tinha que dar e o que cada categoria me proporcionaria para eu, quando estasse pronto para uma Stock Car, eu poder chegar lá. Então, foi assim, um pouco do meu caminho e te ver hoje, que hoje no Brasil, a Vicar principalmente está fazendo uma escada muito legal para os pilotos de kart chegarem, vamos dizer assim, com um caminho mais claro de como ir para uma Stock Car, que hoje a gente sabe que o custo é muito grande no automobilismo, em qualquer categoria, e eu acho que a gente estava precisando isso no Brasil, ter um rumo também, como a Fórmula 1 tem uma escada de chegar, ir para uma Freca, Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Eu acho que a Stock Car também não tinha muito isso. Tinha só a categoria de acesso que é a Stock Light. Uhum. Mas eu acho que essa escadinha que eles estão fazendo desde os meninos do kart é cada vez mais para ter mais jovens também na Stock. Léo, fica à vontade para perguntar para o Arthur, mas queria até a tua opinião sobre isso, né?
como que a categoria de base, que muito se fala no futebol, né? Poxa, todos os clubes e tudo mais que se organizam, campeonatos e tudo mais. Você é de Porto Alegre, né? Sim. E lá, por exemplo, são muitos autódromos que existem lá Hoje no Rio Grande no do Sul é sul. o estado que mais tem. A gente tem 4 Sim. São autódromos. 4, né? Velopark, Tarumã, Guaporé e Santa Cruz do Sul. O que acaba gerando o interesse, né? É claro que tem essa questão econômica que o Arthur citou, mas gera o interesse e o interesse faz com que as pessoas também consigam começar a trilhar os próprios sonhos em busca daquilo, mas com essas oportunidades, como por exemplo lá no Rio Grande do Sul, com vários autódromos, várias competições de kart, principalmente. Sim, não, eu acho que é importantíssimo mesmo, porque o Brasil ele vive uma espécie de conflito em relação ao automobilismo, que a gente teve essa formação a partir lá do Emerson Fittipaldi nos anos 70 para a Fórmula 1, que veio com o Emerson Fittipaldi, depois com o Nelson Piquet, com Ayrton Senna e tudo mais. Porém, a cultura do automobilismo brasileiro, ela não é uma cultura do automobilismo de fórmula, ela é uma cultura do Sim, automobilismo de turismo, né, de GT, das competições, inclusive de longa duração, que hoje já praticamente não existem mais, né, com carros de rua mesmo, né, com carros preparados e tudo mais. Tanto que a Stock Car nasce dessa cultura, né? Então é realmente importante você criar, como o Arthur falou, essa escada, esses degraus de uma formação de base para pilotos que vão ser formados para essa realidade do automobilismo brasileiro. É claro que é legal você ter também, né, uma formação voltada para ir para a Europa, né, que dê a oportunidade de quem quiser ir para a Europa e tentar fazer o que o Gabriel Bortoleto está fazendo, chegar à Fórmula 1, mas que também consiga retroalimentar o automobilismo brasileiro sim. na essência e na cultura dele, que são as categorias como a Stock Car, como a NASCAR, que são realmente são categorias mais viáveis, mais dentro da nossa realidade do que as categorias de Fórmula, que num nível mais profissional, né, a gente nunca teve muito essa cultura aqui no Brasil. Então é legal ver que isso está avançando, felizmente, né, Eu no acho que país. hoje o automobilismo está vivendo uma nova era também aqui no Brasil, principalmente. Eu acho também um pouco que a gente sempre fala que é o efeito Gabriel Bortoleto, que a gente está vendo cada vez mais os brasileiros mais próximos da Fórmula 1 e, consequentemente, vai estar mais próximos das outras categorias do automobilismo. A gente via antigamente, principalmente quando o Ayrton Senna era vivo, ou também assim, a geração, vamos dizer assim, do meu pai, sempre falava que quando ele corria os autódromos eram cheios para Uhum. ir assistir categorias pequenas. Lá no sul, principalmente, que a gente tinha mais contato, o automobilismo lá é muito. Vamos dizer assim, o povo gaúcho é bem apaixonado pelo automobilismo. A gente também acha que é um pouco por ser perto do povo argentino também, que os argentinos hoje são referências também mundialmente em questão de automobilismo. Mas eu acho que hoje o automobilismo tá voltando a ser um pouco como era antes. Se pegar os públicos de 2 anos atrás, realmente eram um pouco menores. E hoje a gente vê os grids cheios, a gente vê categorias de base, a Turismo Nacional, o grid cheio, o Turismo.4, os grids cheios. Stock Light também melhorou muito esse ano, realmente do pessoal jovem querer subir para Stock Car. Uhum. Então eu acho que se continuar assim o automobilismo, eu acho que ele vai cada vez mais estar crescendo e a gente vê também outros autódromos serem construídos. Então acho que cada vez mais a gente vai voltar essa paixão dos brasileiros. A gente está falando aqui no Velocidade CBN com o Arthur Gama, piloto de Stock Car da Full Time Toyota Gazoo Racing. Arthur, ano passado você estava na Stock Light, foi campeão, esse ano ganhou a oportunidade de disputar a Stock Car. E você teve já um desempenho que chama a atenção, que foi de conseguir já subir em primeiro lugar na corrida em Cascavel, né, na corrida Isso. sprint. Me fala como é que tem sido esse primeiro ano, de muitas novidades, de ser um estreante, de disputar com gente de várias gerações do automobilismo brasileiro e já conseguir um pódio, algo que é muito raro, inclusive, isso, né, para um estreante. Sim, eu acho que em questão assim de primeiro ano, eu fui o mais jovem a vencer em questão de etapas, em número de Uhum. etapas, Foi não na de sexta, sexta etapa. na sexta etapa. Não em questão de idade eu Uhum. sou o terceiro, mas em questão assim de estreia. Mas, cara, foi uma etapa e tanto para nós.
como eu falei antes, eu sempre trabalhei muito, me dediquei muito para chegar na Stock Car, então sempre foi um sonho estar naquele grid. E estava sendo um ano muito complicado para mim, em questão de realmente ali de alguns problemas com o carro, que é normal, acho que Sim. como a categoria trocou tudo, trocou motor, trocou totalmente o carro, é normal a gente estar evoluindo nessas questões de quebras. E agora em 6 etapas eu só consegui terminar 2 sem problemas, então realmente estava sendo um ano muito complicado para mim. E como é meu primeiro ano, eu preciso evoluir, eu preciso fazer bons treinos, preciso andar a corrida inteira, preciso de informações principalmente. E eu não estava conseguindo ter muito. Mas essas últimas 2 etapas, tanto em Curvelo quanto em Cascavel, eu cada vez mais estou aprendendo melhor com o carro e conseguindo passar melhor o feeling para a equipe. E a gente vem evoluindo muito. A gente evoluiu muito já em Curvelo. E Cascavel a gente chegou com, vamos dizer assim, com o pé direito já nos treinos, na chuva, estava muito rápido, até que eu fiquei em segundo lugar. E ali no quali da Stock Car realmente é muito difícil. Eu fiquei em 12º por 1 décimo, eu ficava em terceiro, e se eu piorasse 1 décimo, eu ia ficar em 20º. Então é uma experiência cada etapa que eu estou aprendendo. Você tem que calcular se você tem que ir muito bem ou mais ou menos bem, às vezes. Tem que ser aquela volta assim, ó, no limite do limite. E no fim, eu acho que eu não consegui fazer uma volta boa, acho que eu tinha mais para tirar. Mas foi aquele que é bom, mas é ruim. Fiquei em 12º, mas consegui ganhar a inversão do grid e Sim. largar em primeiro. E quando eu tava lá no grid, foi realmente um nervosismo e tanto. Parecia que eu tava largando pela primeira vez na minha vida. Porque eu acho que foi a oportunidade que estava na minha mão ali de agarrar aquela vitória. A gente depositou também todas as fichas, eu e a equipe, e no fim deu certo. No fim, o carro estava muito bom e consegui. Foi de ponta a ponta, né? Foi Que de você ponta a conseguiu. ponta, consegui vencer. Eu estava muito tenso durante a corrida, mas acho que eu consegui trabalhar muito bem meu mental, como a gente estava falando no começo do podcast. Realmente hoje o mental do piloto faz muita diferença, de não dar um push antes do momento, de não queimar uma largada, de não errar o pitch, principalmente o pitch, que a gente tem que parar ali na linha de entrada de box a 50 por hora, conseguir parar bem no box ali, não fazer a roda girar, para os mecânicos também não se perderem. Tudo isso podia dar de problema, então a gente tem que estar 100% concentrado numa situação dessa. E no fim foi só levar ali o carro para casa, que eu tinha conseguido abrir uma vantagem boa. E foi mágico, cara. Acho que foi meio que uma lavada de alma, tanto para mim quanto para a equipe, pela questão da nossa temporada. Eu acho que agora a gente vai só cada vez mais trabalhar melhor juntos e evoluir para buscar, claro, novos resultados e pular nessa tabela do campeonato. Final de semana já tem prova, agora volta, né? Depois num período de pausa aí da Stock Car. São 2 corridas seguidas que vão acontecer no Velocitar, lá em Mogi Guaçu. Como é que tá a preparação, a expectativa agora para esses próximos desafios? O Velocitar foi uma pista que a gente andou bem a primeira etapa, acho que foi uma etapa que a gente estava com uma performance ok ali, de chegar no top 10. E eu continuar agora vamos tentar fazer um bom carro de novo. São 2 provas que te falam um pouco que é em casa, por a equipe ser de Vinhedo, é a pista que mais é próxima da gente. E eu acho que em 2 fins de semana seguidos, assim, tem bastante trabalho a se fazer, porque a gente termina o fim de semana, a gente tem que continuar evoluindo pro próximo. A gente tem que pegar todas as informações que a gente teve no primeiro fim de semana e cada vez mais melhorar. E a gente sabe da competitividade da Stock Car, a gente sabe que cada etapa tem um novo vencedor, cada etapa uma equipe está melhor que a outra. Então, continuar essa evolução que a gente está tendo. Estamos chegando já à reta final aqui do Velocidade CBN. Queria me despedir do Leonardo Félix, da revista O Sport, que participou hoje aqui com a gente. Léo, mais uma vez, obrigado pela presença. Valeu, Gui, Arthur, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, todos os ouvintes, espectadores e tamo aí na próxima. Valeu demais. A gente faz agora uma pausa aqui no Velocidade CBN, porque tem troca de pilotos, porque sai o Léo e entra agora a Cristiane Bertelli, jornalista do GLEP, que vai participar aqui dessa reta final do Velocidade CBN. Cris, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Eu vou fazer algumas perguntinhas bem rápidas aqui sobre investimento, né? Você falou um pouquinho, eu estava ouvindo você falar ali atrás, e você falou um pouco sobre a performance dos carros e o quanto isso é importante na hora que você está ali na corrida, né?
E tocou no ponto da tecnologia. Quando a gente fala, quando a gente pensa hoje em investimento, as tecnologias também são importantes para você poder fazer um investimento mais acertado. Como que você vê essa relação? Assim, você se preocupa com a tecnologia na hora de investir, quando você pensa nos seus investimentos? Com certeza, eu acho que hoje também o automobilismo vem levando, falando um pouco de pegar um pouco esse gancho do automobilismo, levando cada vez mais a tecnologia para dentro das pistas. Hoje a gente tem pessoas também lá na equipe que só a tecnologia que eles fazem em questão de gráficos, de comparação. Então hoje, eu acho que o mundo também, não só do automobilismo, mas em questão de todas as pessoas, em todos os trabalhos, a tecnologia está levando cada vez mais ter uma performance melhor. E hoje a gente vê também a IA, que hoje também o pessoal não pesquisa mais no Uhum. Google, é só o chat GPT. Verdade. Mas eu acho que também, como tu falou dos investimentos, é cada vez mais essencial a tecnologia caminhar junto com a gente para ter mais clareza em tudo que a gente busca, né? E você falou um pouquinho também sobre parceria, né? A parceria entre os seus colegas de equipe e tal. Quando também a gente traz para esse mundo dos investimentos, você tem parceiros de negócios, assim? Você costuma fazer esse tipo de parceria? Como que você conduz os seus investimentos? Com certeza, hoje a gente tem que ter parceiros em questão de patrocínio, que é o principal. A gente tem que saber lidar bem com nossos patrocinadores, eles têm que saber onde eles vão estar investindo, e isso tem que deixar sempre de uma forma muito clara isso para eles. E hoje a gente tem que ter uma boa assessoria também para lidar cada Uhum. vez melhores com patrocinadores. Eu tenho que conseguir aprender também a lidar melhor com eles. E em questão disso do investimento, acho que hoje a gente vê bastante também empresas buscando esse investimento em questão de marketing, em questão também de evolução de produtos. E hoje, hoje eu tenho bastante gente do meu lado e meus parceiros que já estão há anos que conseguem gostar bastante do automobilismo e gostar do trabalho que eu entrego para eles, que é o investimento que eles fazem em questão de marketing. Você tocou no outro ponto também que eu achei interessante, que é informação. Você falou que é muito importante ter informação. Quando você pensa no seu futuro e nos seus investimentos, você busca também muito olhar o cenário? Como que você olha para esse mundo? Como que você faz essa análise? Hoje eu cada vez mais estou buscando em questão também de investimentos, em questão da minha renda e também dos meus patrimônios, porque hoje eu estou começando minha vida profissional mais nesse ano, então estou meio que voando por conta própria, fora da asa dos meus pais, e vim para São Paulo, estou conseguindo tocar minha vida sozinho. Eu acho que hoje eu sempre busco pesquisar antes de investir em alguma coisa. Como eu falei, eu acho que todo mundo que investe tem que ter muita clareza da onde, eh, onde quer investir. Eu acho que a empresa Uhum. que faz isso tem que conseguir mostrar isso bem para os clientes para te ter uma boa, eu sempre falar, uma boa performance também, tanto dos nossos parceiros quanto também eu dentro da pista. Então, hoje eu sempre busco estar perto das tecnologias, busco estar perto das informações também, e principal para eu conseguir ter um bom patrimônio para o resto da minha vida, que é o momento que eu tô tendo hoje. Obrigada. Tá aí, então a participação da Obrigado. Cristiane Bertelli, jornalista do Geleb, participando aqui dessa reta final do Velocidade CBN. Arthur, para quem quer acompanhar teu trabalho, acompanhar você nas redes sociais, conhecer um pouquinho mais da tua história, aproveita para passar aí tuas redes sociais, teus contatos para o ouvinte que está acompanhando a gente, tanto no youtube.com/cbn, quanto também no agregador de podcast, poder te procurar e saber um pouco mais sobre a tua história, Arthur. Bom, meu Instagram é Arthur_Gama999, é ali que eu faço todas as minhas mídias, tanto fim de semana quanto também minhas mídias durante a semana. Também tem meu contato lá para quem quiser entrar em contato em questão de parcerias e também estar junto nesse mundo do automobilismo que cada vez mais vem crescendo. E, bom, queria agradecer vocês por terem me convidado hoje. Eu acho que eu adorei estar aqui com vocês e foi uma boa entrevista. E final de semana, então, estocar já o retorno das competições. A gente vai ficar de olho e boa sorte nas próximas 2 corridas. Obrigado, vamos acelerar.
Estamos chegando ao final do Velocidade CBN nesta segunda-feira, dia 22 de setembro de 2025. Eu, Guilherme Pradella, agradeço a sua presença aqui no podcast, com imagem, com som. O André Neto volta na próxima edição. Tá curtindo boas férias. Então, enquanto isso, a gente vai tocando o barco por aqui. Agradeço demais a sua presença, a sua participação. A gente volta na próxima edição do Velocidade CBN. Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada.